Eu vou falar sobre duas classes importantes para o nosso jogo, que é a classe Game e a classe Menu. A classe Game é que define nosso jogo propriamente, o inicializa o nosso jogo propriamente. Tanto que se você for aqui no main.py, a gente porta essa classe Game, coloca o inicializador da classe, que é o Game, e roda o comando Run. Nessa classe Game, basicamente, nós temos o init, sem nenhum parâmetro inicializador. No init, ele inicia o pygame propriamente dito e configura tela, tempo e uma variável booleana chamada running, que enquanto ela está verdadeira, o jogo está rodando, enquanto ela está e se ela estiver falsa é porque o jogo parou. E aqui algumas variáveis que nós utilizamos durante o jogo, que é o movement e o ataque. A função new, ela cria, tipo, inicializa um novo jogo, criando o nível daquele jogo, que é o do Phase Manager, que vai ser explicado ainda, e cria o menu daquele jogo, que é uma classe que vai ser explicada ainda. O level recebe a tela do jogo, e o menu ele recebe o level. E nós temos aqui a função run, que roda o jogo propriamente dito. Nós temos aqui um trial, aqui a função new, que inicializa o jogo com a fase e o menu. Aqui o loop do jogo, basicamente, que são os eventos de caso se ele apertar sair, deixa a variável booleana running como false. Se for um evento de tecla, temos algumas opções aqui de comando, que é colocar em tela cheia, sair do jogo. Se for ele apertar P durante a gameplay, ele pausa o jogo e tal. Aqui nós temos alguns comandos de tela. Se a tela atual for a tela final, que é a tela do final da gameplay, ele chama do menu o final screen. Se a tela atual for o main menu, ele chama da classe menu o main menu. Sendo que o menu é um atributo da classe game e esse atributo é uma classe menu. Tá. Se a tela atual for inicial cutscene, a gente para a música que estava ocorrendo na tela inicial. E a gente chama a classe menu iniciando a cutscene, com a função initial cutscene. Se a tela atual for play, aqui nós temos alguns comandos de play. Esse aqui é uma ideia que foi mostrada em aula, que é criar uma classe enumerável, em que nessa classe enumerável nós temos as constantes representando as teclas, que é no caso para cima, esquerda, direita, para baixo e direita. Então a gente usou essa classe enumerável. Nós temos uma função que ela verifica se o jogador perdeu. Se o jogador perdeu, ele altera a tela atual para game over, tela de game over, e chama a função se lascou, que é a função de game over. E quando ele termina a primeira fase, que no caso fica level.physicounter igual a 1, ele chama a final screen, porque como só temos uma fase, quando ele termina a primeira fase, ele incrementa, então ele chega no final do jogo. Então na tela final. E aqui nós temos uns tratamentos de exceção. Indo agora para a classe menu, deixa eu ir aqui em cima. Indo agora na classe menu, nós temos uma tela que nós criamos nessa classe, nesse arquivo. A função de pegar a fonte, que ela pega a fonte que será mostrada nos diálogos. Nós temos aqui uma classe bottom, e representa os botões do jogo, no caso, os botões de menu. Que ele inicia com imagem, posição, texto, a fonte, a cor, e a cor quando a gente passa o mouse por cima, que é a hover color. Aqui nós temos o inicializando, o update, que é para alterar, atualizar o botão, checar o input para ver se há colisão com o botão, mudar a cor, que é quando ele aperta no botão, basicamente, eu pressiono em cima. E nós temos aqui a classe menu propriamente dita. Nessa classe menu, para iniciar ela, a gente só chama o level, como a gente fez aqui na classe game, na função new. Certo? Aqui nós temos a função de carregar o áudio. Esse aqui é para carregar o áudio, por exemplo, da tela inicial, para carregar o áudio e ajustar o volume e reproduzir em loop, muito importante. Nós temos a função de rodar a música também, de parar a música, e também nós temos uma função de extrair os frames. Como a tela inicial é um vídeo,
a gente teve que converter esse vídeo para frames. Então essa função ela extrai esses frames e retorna uma lista. Nós temos aqui o menu inicial, que é a função main menu, em que a gente define os atributos desse main menu. E nessa função ele chama o cutscene diálogos.json, que são os diálogos que mostram na classe, no início da fase, no início do jogo, quer dizer. Tá? E enquanto ele está na tela de menu, a gente tem alguns eventos que podem ocorrer, que é no caso de sair do jogo, quando ele aperta ESC. E se ele apertar ESC, ele sai do jogo, certo? E se ele apertar ou Enter, o Enter principal, ou Enter de Return, ele inicia a cutscene, certo? E aqui são as variáveis para controlar o frame da animação inicial. A nossa segunda tela, ou segunda função do menu, é a pausa, que é quando ele está rolando a gameplay, ele aperta P e inicia a tela de pausa. Nessa tela de pause, nós temos alguns botões, que são botões de voltar ao jogo, voltar ao menu e sair do jogo. Aí, para cada botão que a gente criou com a classe button, a gente executa um evento diferente. E aqui está o controle desses eventos. Aqui, nossa tela de se lascou, que é basicamente uma tela de game over. A gente também cria um background com esse assets. E enquanto a gente está nessa tela de Game Over, a gente criou um botão para ele só iniciar a fase. Então, quando ele mostra a tela de Game Over, que é a tela se lascou, ele tem a única opção que ele tem é o voltar a jogar. E isso aqui ele controla os eventos que acontecem durante essa tela. Além disso, nós temos também a tela de diálogo. A tela de diálogo, basicamente, ela é responsável por desenhar o texto, o retângulo padrão de diálogo e escrever os textos. Aqui, ó. Aqui é essa função divide o texto em linhas que cabem na largura máxima para todo o conteúdo do diálogo ser visto. Aqui, ele renderiza o diálogo e revela o texto aos poucos, para causar aquele efeito de digitação, que mostrando palavra por palavra sendo digitada. Falando agora da estrutura do projeto, nosso projeto está no GitHub, de modo público. Nós organizamos em alguns diretórios, algumas pastas, pastas de arquivos, de PNG, por exemplo, e outros de código. No geral, nós temos uma pasta raiz, com 1, 2, 3, 6 pastas, sendo assets, áudios, docs, JSONs, SRC, testes, e alguns arquivos na pasta raiz. Além disso, nós temos um tutorial de como rodar o jogo, instalar a biblioteca, clonar o repositório, ir até o diretório, instalar as bibliotecas importantes e rodar, por fim, o script do jogo. Além disso, nós temos o relatório, que foi pedido para envio. Ele está na pasta docs, pode ser encontrado aqui, no report. Com certeza, uma das maiores dificuldades que a gente encontrou foi na representação dos personagens, em toda essa adaptação do filme para o nosso gameplay. Aqui, um pouquinho da produção dos sprites, a gente tinha várias inspirações do Scooby, a gente teve que traduzir para pixel art, então a gente fez todos os personagens assim, um a um, desenhou eles na mão. Com certeza foi uma das partes mais trabalhosas, uma das maiores dificuldades. Como a gente queria algo bem específico e inspirado no filme, de fato, a gente pegava inspirações e tentava traduzir isso para que conseguisse implementar no jogo. Essa aqui era a imagem que a gente conseguiu, pixelada, top-down, da forma que a gente queria. Não exatamente porque tinha essa parte do céu aqui que não se encaixava no nosso jogo. Então a gente teve que desenvolver o nosso background, do jeito que a gente queria, pensando no mapa que a gente queria, pra poder fazer também o percurso aqui do jogo. E o personagem, tipo assim, é do tamanho dessa pedrinha aqui. Então é pra ter uma visão geral de qual foi o processo. A gente teve que mapear cada um deles pra realmente fazer como uma barreira pro personagem, limitações, enfim. Uma forma de organizar isso foi pelo Milanote, que a gente conseguiu juntar grande parte do que a gente produziu em um lugar só. E muito das nossas inspirações também, que ajudou muito. Que a gente tinha mais ou menos como se guiar em conjunto aqui, pelo que cada um estava fazendo e o que a gente ainda tinha que fazer. O Milanote foi uma ferramenta essencial para a gente ter uma ideia do que a gente estava produzindo e o que faltava fazer ainda. E também foi essencial para a gente ver como a gente teve problema com lidar com as nossas expectativas em relação ao jogo e limitar o brainstorming. Porque a gente, a princípio, realmente estava esperançoso de conseguir fazer as 10 fases, mas aí a gente acabou perdendo um membro do grupo. E a gente viu que a gente não ia conseguir fazer tudo que a gente realmente queria. E nosso querido Milanote ajudou a gente a perceber isso. Como você pode ver, tem vários checkzinhos aqui que não rolaram. Mas a gente tentou fazer da melhor forma essa adaptação. A gente começou reunindo um grande número de inspirações,
pra gente deixar todo mundo do grupo alinhado e realmente saber o que a gente queria. Outra coisa que a gente procurou jogos já prontos pra ver o que era possível e o que não era, pra implementar dentro do código, que também foi uma grande dificuldade. Para a criação das sprites, a gente usou principalmente essas duas plataformas. Foi um quebra-galho. Mas, tipo assim, desenvolveram muito bem as suas funções, tanto que estão todos aqui os elementos. E a gente foi documentando todo o processo em um docs, para realmente todo mundo acompanhar o que cada um estava fazendo e o que estava no processo ainda. Toda a divisão de fases foi feita aqui, a idealização delas, mas no final a gente realmente não conseguiu pôr em prática tudo que a gente queria. Foi uma grande frustração também. Sobre uma gameplay padrão, aqui a gente baixou, clonou o repositório e instalou as pendências necessárias para rodar o jogo. E, para rodar eles, um simples Python vai já dar suficiente. Ok. Na tela de menu, a gente tem os quadros dos frames para essa animação estar acontecendo de fundo, e eles são passados na nossa classe menu, que é chamada na classe game. Se a gente apertar qualquer outra tecla, não vai surtir efeito, exceto quando você aperta ESC, e aí você sai automaticamente do jogo. Então eu vou começar aqui de novo. Bem. Então, para começar o jogo, a gente vai apertar Enter. Tanto faz, qualquer um dos dois Enters que você tem no teclado. E assim que o jogo começa, a gente tem a cutscene para explicar quais são os personagens, qual é o enredo e o que está acontecendo no jogo. Essas cutscenes, elas são basicamente uma tela de fundo pixelizada, que foi feita baixando a imagem, no caso aqui da frente da FGV, e foi feito usando o site Piskel, que foi linkado no Milanopt. Além disso, a gente tem um diálogo embaixo, que ele é padronizado da seguinte forma. Em um JSON, a gente passa o nome da pessoa que está falando com a letra inicial maiúscula e a fala da pessoa. O nome da pessoa, ele tem que ser dessa forma, porque no canto inferior esquerdo, você vê que tem uma imagem do personagem que está falando. Essa imagem, ela é passada nos assets com o nome, por exemplo, Daphne, com D maiúsculo, underline, dialogue. Então, como a gente está começando com a Daphne, aparece uma imagem dela. E se a gente passar para o próximo diálogo, que é feito apertando a tecla Enter, e nenhuma outra tecla, se você tentar, não vai funcionar. E o player só pode passar o diálogo quando ele for completamente exibido na tela. Além disso, o diálogo ele é exibido letra a letra com o som de fundo. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de ouvir. Pronto. No caso, a segunda fala, que é do Fred, aparece uma imagem do Fred. E cada imagem dessa cutscene, ela tem um som que é condizente com a imagem que está aparecendo. Então aqui que a gente está na frente da FGV, a gente vai ter um som de pessoas falando. Quando a gente passar para a próxima cena, que é num laboratório, você vai ouvir o som de bolhas, que é realmente característico de um laboratório. Então, passando aqui pela cutscene. Como é uma demo, e a gente criou essa tela mais para testar as funcionalidades, para depois passar um JSON com todos os dados da fase e ele ser mais coeso, ele tem só os elementos principais que a gente precisa para criar uma fase padrão nesse jogo. Então, a fase começa com uma cutscene, que também é um diálogo, situando os personagens. Nesse aqui, o diálogo seria o mesmo do filme que a gente usou de inspiração. Então, eles começariam numa fase da Lua, e é por isso que em uma das falas vai haver uma fala sobre a gravidade da Lua ser diferente. Mas, além do diálogo inicial, você pode ver que no canto superior esquerdo da tela tem uma imagem do protagonista da fase atual, que é o Scooby, e do lado dessa imagem dele tem a vida do personagem. Então, como o Jaime falou, tem as imagens de corações. Então, ele começa com a vida quase cheia, e o último coração entra pela metade. E conforme você vai tomando dano, essa vida é atualizada e vão aparecer os corações vazios. Então, se eu passar o diálogo inicial da fase pra ela começar. Ok, aqui a gente já começa a fase, já podemos andar. Se eu quiser, eu posso pausar a fase e aqui tudo para. Tipo, se o vilão estiver andando pra mim, ele fica parado também, eu não consigo andar. E eu posso resumir a fase. E eu posso voltar pro menu ou sair do jogo. Aqui a gente tem um sistema de colisão, que é representado atualmente pelo salsicha deformado, que se eu tentar empurrar, ele não sai do lugar. Então, é uma trava. Se eu vier pro canto superior esquerdo novamente, a gente vai ter uns salsichas que a gente consegue empurrar. Então, se eu vir pra cá, eles são empurrados. E mais pra direita, a gente vai ter alguns coletáveis, que são esses pequenos salsichas aqui, que eu tô apontando com o mouse. Então, se eu passar por cima deles, eles somem e coletei o salsicha. Os eventos, eles estão sendo representados aqui, pra ser de fácil visualização pra gente conseguir debugar, por um retângulo bem clarinho nesse canto. E se eu for pra cima desse retângulo, eu começo o evento. Ele vai se expandir assim.
Então, esse evento aqui, em específico, ele acaba quando eu chego na conta dele. Só que ele tem um tempo. Então, se você não conseguir completar o evento até o tempo que ele é designado, você morre. Então, tem aqui a vida do personagem que tá zerada e a nossa tela de se lascou, indicando que você morreu. E você só tem a opção de começar novamente. Então, ela reinicia a fase e a gente passa pelos diálogos novamente. E aqui eu vou completar o evento pra gente prosseguir. Só que se chegar no canto superior, ele acaba o evento. E quando você acaba todos os eventos obrigatórios da fase, aparece a caixa de biscoitos Scooby aqui do lado, que no momento está sendo guardada pelo vilão, que é representado pelo asset do Fred. Então, pra acabar a fase, eu preciso chegar naquela caixa de biscoitos Scooby. Só que pra isso tem que enfrentar o vilão. Então aqui, dá pra ver que eu tomei dano e eu perdi alguns corações. Depois, gente, não entra... Ao utilizar o paradigma de orientação a objetos, nós temos que abstrair conceitos do código do programa. Vou começar pela criação de uma classe Phase Manager, para gerenciar tanto a transição quanto a criação de fases. Essa classe é uma das primeiras a ser rodadas no início do jogo, e ela é responsável por ler o JSON com os arquivos da fase, instanciar essa fase e fazer uma transição ideal entre as fases e cuidar dos diálogos também. Após o Phase Manager criar uma nova fase, um dos primeiros atributos da fase que nós podemos observar é o Background, que vai cuidar tanto da tela quanto músicas de fundo e vai gerenciar a câmera, que em tese sempre segue o personagem até onde for possível. Quando chega numa das quinas, a câmera para de seguir e o personagem começa a se mover livremente, até voltar a um ponto onde ele possa ser seguido pela câmera. E tem um atributo muito importante que é o Center, que cuida exatamente dessa função de centralizar a câmera no personagem. Você pode observar que a sprite da câmera, do background, é a câmera, que é em tese a sua tela. E ela vai ficar seguindo o personagem até onde for possível. E ela representa só uma fração do mapa, que é a sprite sheet todinha do background, que seria o próprio mapa. A seguir, podemos ver a zona de início do evento, uma classe que nós fizemos para abstrair o conceito de eventos, cutscenes, minigames, easter eggs, tudo relacionado a eventos do jogo. Então, você pode ver que ela está sendo limitada à área do evento, e posteriormente, ao chegar ao final dele, você chega na zona final do evento, end zone. É basicamente isso. O que você está vendo exatamente agora é uma subclasse do evento, que é o minigame, que nesse caso seria desviar das crateras. O minigame é uma subclasse e ela conta com, além dos atributos do evento, ele conta com o tempo, que vai sendo contado, diminuído, e também com outzone, que é um atributo se o player está ou não dentro da zona do evento. E se ele não estiver, é aplicada a penalidade a ele. Vale ressaltar que todos os objetos que estão na tela foram instanciados pela classe Phase Manager e enviados para a fase atual, que foi instanciado também em Phase Manager. E a Phase vai cuidar de atualizar esses elementos. E falando desses elementos, vamos falar do que está mais visível na tela, que é o próprio Scooby-Doo. Ele é uma classe dele é Group 1 Protagonist, que é uma subclasse de Character. Bem, Character é uma classe que está relacionada a todos os personagens, ela engloba todos eles. Ela tem as posições relativas, as sprites, os retângulos, que são as próprias sprites, e tem o método Animate, que é para poder fazer essa transição entre as sprites de uma forma mais suave. E da mesma forma tem outros métodos, como Redefine Direction e Apply Movement. Redefine Direction para poder atualizar para qual sentido a sprite deve ir, ou seja, esquerda, direita, cima, baixo. E Apply Movement é basicamente aplicar um movimento, que o próprio player, como a gente já citou antes, o jogador ele tá com o WSD, dizendo qual direção o personagem deve ir, e esse movimento está sendo aplicado ao protagonista, ao player principal. Bem, entrando um pouco mais em Group Your Protagonist, ele vai estar sempre transladando para a origem, porque a origem vai ser sempre, em tese, o protagonista. Então também tem este método. Bem, voltando rapidamente ao Phase, nós podemos também citar o método Render Camera, que com base na camera, que é a sprite do background, que é só a tela onde o personagem consegue ver, ela vê quais objetos do mapa estão colidindo com essa tela, e eles são acessíveis, se eles podem ser visíveis ou não, e renderiza somente eles, desenha na tela somente eles. Bem, acabaram de aparecer na tela alguns objetos de algumas classes, que nós vamos explicar agora. A princípio nós temos Game Objects, que nós estamos usando a sprite de exemplo do salsicha, então algumas coisas estão meio distorcidas aí, mas são salsicha esticado, e esses objetos são Game Objects. E Game Object é uma classe que tem mesmas coisas de posição, sprite sheet, mesmas coisas que nós já vimos em Character, só que o diferencial dessa classe são as classes que herdam ela. Temos Ammunitions, que são munições que são disparadas pelas armas. Vale ressaltar que o update dessas munições é basicamente aplicar o movimento do vetor de direção para onde essa munição está indo. E armas que vão usar o método copy que nós criamos do método ammunition, ou seja, vão ficar fazendo cópias da munição e disparando elas na direção que o monstro atirou. Paredes também, game objects padrões, só que eles não são mexíveis, não, eles são estáticos, melhor dizendo, por isso que o Fred está travado em 1.
E podemos ver em ação também o Collide Controller, que é uma classe que vai verificar o local da colisão entre duas sprites e vai retornar o vetor que a sprite precisa fazer para sair da colisão. Então, ele vai analisar todos os tipos de colisões, do player com monstro, do player com os eventos, para poder atualizar, para poder finalizar as zonas finais e iniciais de eventos, é, de munições com characters para poder aplicar o dano. É isso, todo tipo de colisão, seja encontros, essas coisas, e o Collide Controller vai gerenciar. E por fim, temos o objeto Position Controller, que cada elemento da fase tem um, que basicamente vai garantir que esse objeto, esse elemento, ele não consiga sair da tela, que os limites estabelecidos para ele, com base nas dimensões dele, metade da altura e metade da largura. E também vai aplicar a translação para definir a posição do retângulo, que é a posição em relação à câmera e não ao mapa todo. E quanto aos monstros, que nós estamos usando como exemplo o Fred, eles têm uma memória, que é uma emulação de uma fila, ou seja, as últimas memórias vão sendo, as memórias mais antigas vão sendo apagadas. E ele vai sempre atualizando sempre que vê o protagonista de novo. E é isso, ele também redefine a direção, sempre procurando o protagonista com base nas memórias, e se ele não tem a memória do protagonista, ele vai atrás da caixa de biscoito Scooby. E a caixa de biscoito Scooby vai listar que é um objeto da classe coletável, que é uma subclasse de Game Object, com a diferença de que quando o player colide com ela é coletada, e são em todos os grupos em que ela está. E só para terminar, vai listar também a classe interface, que são todos os elementos desenhados sobre a tela, como o ícone do personagem, as vidas, e etc.